Oi, eu sou o Thiago e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer capa de vídeo para YouTube como essa aqui e essa aqui, de maneira grátis e fácil, mesmo que você nunca tenha criado uma capa de YouTube na sua vida. Se você quer começar a chamar a atenção das pessoas para o seu vídeo e conquistar mais cliques e visualizações, fica até o final desse vídeo, vai ser rápido e você não vai se arrepender. Então agora eu vou te explicar passo a passo como eu mesmo faço as minhas thumbs para outros vídeos de outros projetos que eu tenho aqui no YouTube. Vamos lá. Primeiro passo, vamos entrar aqui no Canva, não precisamos instalar nenhum aplicativo, não precisamos instalar nenhum programa no computador, dá para fazer também pelo celular, e no site canva.com você vai criar um design personalizado. Esse tamanho personalizado vai ser 1280 por 720, que é o tamanho padrão de capas e thumbnails para YouTube. Bom, aqui dentro do Canva com design personalizado já criado, vamos aqui já adicionar textos, no caso que você pode inserir qualquer um, não importa, eu vou colocar aqui inserir um título, porque eu gosto de escolher a fonte Open Sans Light. Vou pesquisar aqui. Bom, agora que a gente pesquisa aqui Open Sans Light, dentro de Open Sans, temos aqui a forma Light, ok? Eu gosto de colocar essa fonte em negrito. Eu venho aqui no espaçamento entre letras. Eu gosto de colocar em -75, mais ou menos, porque assim, ó, olha o 0 e olha o -75. Quando você aproxima uma letra da outra, dá um design um pouco melhor para o texto. O espaçamento entre linhas eu vou deixar em 1.4 mesmo. Eu não costumo escrever e quebrar o texto com Enter, por exemplo. Quando eu quero um segundo texto, eu só copio e colo e eu reposiciono arrastando. Para mim dá um design um pouco melhor. Outra coisa também que eu gosto de fazer aqui com relação ao texto, eu vou gerar um segundo texto aqui. Esse primeiro texto aqui, que é o texto que eu deixo na frente, eu gosto de aplicar o efeito nele sombreado. A distância deixa padrão e vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor o tamanho do texto. Texto 112, vamos colocar outro em 112 também. Aqui eu gosto de aplicar um efeito que é o sombreado, a diferença aqui já dá. Só que nesse efeito sombreado, eu também deixo aqui a distância em 50, a direção menos 45. O desfoque eu aumento para 20, para não ficar tão marcado. E transparência 40 tá bom. O outro texto, que é o texto que eu vou usar como fundo para ele, eu gosto de aplicar o efeito neon e deixo na intensidade 50 mesmo. Aqui, por exemplo, se você deixar esse aqui, vamos dizer que, vamos mudar esse fundo aqui para preto. Vamos pegar esse texto aqui, vamos colocar ele em branco. Vamos pegar esse aqui e deixar em amarelo, por exemplo. Você percebe que o efeito neon já dá um destaque legal. Você vem aqui em posição, joga o nosso texto da frente e quando você olha aqui, você consegue um efeito de destaque do fundo com esse efeito neon. Então vamos continuar. O nosso texto já está pronto aqui, um padrão inicial. Agora uma coisa muito importante. Nós temos que ter em mente o que a gente vai falar dentro do vídeo. De acordo com o que a gente vai falar dentro do vídeo, o título do nosso vídeo, a chamada para o que a gente vai desenvolver no conteúdo, a gente vai fazer uma thumbnail e traga como tema principal do vídeo na capa, para poder chamar a atenção de quem está interessado em assistir e consumir aquele conteúdo. Então, o que acontece? Eu vou supor aqui que eu estou fazendo um vídeo, seja lá um canal de fofoca ou que comente sobre artistas, e eu quero falar sobre o Leonardo DiCaprio e o iate que ele tem. Então, dessa forma, eu preciso conseguir uma foto do Leonardo DiCaprio e uma do iate, porque são os temas principais desse vídeo. Então, no caso aqui, eu vou usar essa foto do Leonardo DiCaprio e vou usar essa foto do iate. Aqui eu vou ter um pouquinho mais de facilidade, porque eu estou usando o computador, basta eu arrastar a foto. No caso, se você estiver usando o celular, você pode fazer o download da foto, salvar essa foto e essa foto. E depois você vai vir nesse site aqui chamado remove.bg, que é o remover background. Então, nesse site aqui, ele vai, de graça, de maneira rápida e fácil, remover o fundo da sua foto para você poder usar lá no Canva para montar a thumbnail. E se você está gostando como está ficando aqui a edição da thumbnail, comenta aqui embaixo qual programa você gosta de usar para editar fotos e vídeos. Se você estiver no celular, você baixa as fotos e clica aqui em fazer upload. Para mim, eu vou só arrastar a foto para lá porque fica mais fácil. Ó, no caso aqui a gente já teve um probleminha, ele só aceita fotos em formato JPG, então você tem que se atentar a isso. Provavelmente isso aqui está em formato AVIF, algum outro formato que o site lá não aceita. Você poderia baixar essa foto e converter em JPG ou PNG, mas vai dar trabalho, a gente pode escolher uma segunda foto. Então, pessoal, aqui eu já escolhi uma nova foto. Essa foto aqui o site reconhece como JPG, então vamos lá. Como vocês podem ver aqui, o site de maneira rápida e fácil já removeu o fundo pra gente. Já temos a foto do Leonardo DiCaprio aqui, e aí podemos fazer o download. No caso aqui, se você quiser baixar no formato HD, você deveria ser assinante ou pagar uma taxa pro site. Na minha opinião, não compensa. Você pode baixar o tamanho padrão que ele te enviar aqui, que já dá pra usar nas thumbnails, até porque a thumbnail, em geral, tá sendo muito acessada pelo celular, e o celular não vai abrir tanta foto assim pra perder a resolução. Outra coisa também que você tem que reparar é que
aqui na imagem completa tá 676 por 450, enquanto que essa prévia aqui tá 612 por 407, ou seja, essa aqui não mudou tanto. Algumas vão mudar, né? Essa aqui já não mudou tanto. Vamos fazer o download. Agora eu vou pegar a foto do iate. Olha só, como eu disse, né? Já foi rápido aqui remover o fundo. A imagem completa tem 1.600 por 1000, enquanto que essa préviazinha aqui que a gente vai baixar de graça tem 632 por 395. Mas como eu disse, não tem problema. Vamos fazer o download. No caso aqui, eu pretendo usar o Leonardo DiCaprio só recortado mesmo, dessa forma aqui. Mas essa foto do iate, eu pretendo usar ela como fundo, não só isso aqui. Isso aqui eu vou usar para o destaque, mas eu vou pegar também essa foto inteira aqui e vou salvar a imagem. Só um momento. Eu abri a imagem inteira em uma nova guia, clica na imagem com o botão direito ou segura aí no celular e manda abrir uma nova guia, só a imagem. E agora você clica em salvar a imagem como e escolhe onde você quer salvar. Ok, com a imagem salva, vou fechar. Agora nós precisamos fazer o upload das fotos aqui para o Canva. As imagens estão com o upload sendo feito aqui. Upload terminar. Vamos usar essa imagem aqui como fundo, vamos esticar ela. Percebemos aqui que ela não completa o fundo inteiro, então vamos esticar um pouco mais para preencher. Agora já foi preenchido. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso tirar um pouco da visibilidade desse fundo, até porque senão ele vai confundir muito aqui, ó, nosso texto, não vai conseguir ser lido com muita facilidade. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou em elementos, pego um quadrado comum, coloco a cor desse quadrado como preto, eu vou em transparência e coloco 50%. Agora eu vou usar esse quadrado para preencher a tela inteira, para gerar um sombreado. Com o quadrado gerando sombreado, o nosso texto fica um pouco mais destacado, facilita um pouco a leitura do texto aqui. Só que aí a imagem vai ficar também bem apagada lá no fundo, não vai chamar tanta atenção. Então eu quero o fundo um pouco escuro para poder o texto se destacar, mas eu quero destacar os itens principais da foto para o vídeo. No caso é o iate e Leonardo DiCaprio. O que eu vou fazer? Eu vou vir agora com aquele material recortado e vou colocar por cima. Agora que o iate está com a foto aqui centralizada e colocada por cima, você consegue perceber que ele dá um destaque do fundo. Vamos continuar e colocar agora o Leonardo DiCaprio. Pelo tipo de foto que está cortado embaixo aqui, eu achei mais interessante grudar aqui embaixo, porque se você grudasse lá para cima, ele ficaria cortado e não ficaria legal no visual. Então vamos puxar ele aqui pro cantinho e agora vamos dar uma leve aumentada aqui, porque devemos levar em consideração que a maioria das pessoas vão ver essa thumbnail pelo celular. Ei, presta atenção. Eu pensei aqui em como eu posso ajudar mais você que está precisando aprender um pouco mais sobre o YouTube, sobre como fazer boas thumbnails, melhorar seu roteiro, conseguir mais cliques, mais views, melhorar sua retenção e usar o YouTube para viver da internet. Aí pensando nisso, eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado o link para um material gratuito lá do Peter Jordan, que tem 2 canais do YouTube. Ele tem um canal com mais de 13 milhões de inscritos e um canal com mais de 3 milhões de inscritos. O Peter Jordan tem um material interessante para poder te ajudar a entender mais como funciona o YouTube e ter sucesso criando seu canal. Corre lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ó, eu ampliei aqui até bater o meio, mais ou menos aqui. Vai ficar aqui um pouco mais do que 1/4 da imagem. Como eu disse, a gente pode deixar o Leonardo DiCaprio aqui apenas sem destaque do fundo, ou a gente pode destacar ele um pouco do fundo. Como? A gente copia, gera uma segunda imagem. Considerando que o Leonardo DiCaprio está com roupa escura aqui, a gente pode gerar um contraste em volta dele com uma cor mais clara. A gente vai editar aqui, vai em ajuste e vamos puxar lá pro mais claro. Aumentei o brilho, diminui o contraste, ou pode deixar ele aqui no 0, mas diminui. Aumentei os destaques, aumentei as sombras para tirar. Vou aumentar o branco, vou tirar os pretos. Aqui se você quiser mexer em temperatura também, diminuindo a temperatura, fica um pouco mais claro. O que a gente pode fazer agora? Voltar para cima dele aqui. Só que se a gente só jogar para trás, ele vai sumir e não vai destacar tanto. Apesar de ele ter uma leve linhazinha aqui, mas é muito pequena ainda. Então, vamos voltar lá para frente e vamos fazer essa imagem cobrir um pouco o Leonardo DiCaprio aqui para poder ficar com um contorno um pouco maior. Ficou um pouco grande, o que a gente faz? A gente pode ir reduzindo um pouquinho, tirar. Aqui no caso você pode ver um contorno nele todo, mas você também pode pegar e jogar o contorno um pouco mais para um lado só e reduzir, né? No caso, se você achar que ele tá um pouco grande. Mas no caso aqui eu quero deixar o contorno nele inteiro aqui. Deixa eu jogar só um pouquinho aqui. Pronto, para mim ficou bom. Tá aqui o Leonardo DiCaprio, tá aqui o contorno dele, tá aqui o iate. Lembrando também para você salvar esse vídeo e seguir o canal aqui, tá bom? Toda semana eu vou estar aqui trazendo conteúdo novo para vocês, valeu? No caso aqui o iate, apesar dele estar aqui, ele não tá com um contorno muito legal em volta dele, só que eu tô achando a imagem de fundo um pouco apagada. O Leonardo DiCaprio também dá para melhorar um pouco a coloração. Você pode vir em editar foto, ajustar. Aí você vai dosando um pouco aqui, ó, temperatura. O iate ele foi para um tom mais azulado, ele tava um pouco mais amarelado. Ou se você puxar para outro lado, ele vai para o tom mais amarelado. No caso, como o iate é branco, eu tô achando interessante puxar um pouco mais pro tom azulado. Aqui em menos 50, vamos ver a diferença de menos 50 para 0. Ó, 0, tom amarelado, menos 50, um tom mais branco. Na matiz, se eu puxar para cá ele fica esverdeado, para cá ele fica roxeado, então não gostei. Vamos deixar zerado. Em brilho, eu posso vir para cá, ele vai ficar mais branco, para cá ele vai ficar mais escuro. No caso, eu quero que ele tenha um leve destaque, então um brilho, se eu puxar aqui acima de 30, ele já está estourando um pouco a imagem. Então vou deixar aqui esse brilho até 25, diferença do 25 para o 0, a imagem está apagada, então vamos colocar 25. Contraste, se eu diminuir o contraste, apaga a imagem.
imagem, se aumentar o contraste, a imagem está acendendo um pouco mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui até onde ele começa a estourar um pouco o branco da imagem, quase no 100 ali já está estourando a imagem, né? Então deixa eu ver aqui, o 50 e o 25 e o 0. Bom, o 25 já dá um leve realce. Destaque diminuindo, está escurecendo, aumentando, está ficando mais clarinha a imagem. Então vou deixar esse destaque em 25, se você comparar com 0, ele está um pouquinho mais escuro. Destaque, sombreamento. Se eu aumentar, não percebi tanta diferença, ele ficou um pouquinho mais claro, um pouquinho a coisa. E se eu diminuir o sombreamento, ele está perdendo um pouco mais de sombra. Eu não senti tanta diferença, então vou deixar no 0. Os brancos, se eu aumentar à direita, ele está ficando ainda mais branco. Se eu tirar, ele vai perder aquele destaquezinho que a gente colocou. Então você pode ver aqui, ó, o 0 e comparar com 50, por exemplo. Ficou muito mais branco. Só que esse branco tá muito forte, tá ficando um pouco estourado já nessa região aqui. Uma coisa interessante que esse ajuste que a gente tá fazendo, basicamente a gente tá limpando o branco, tava um pouco amarelado, ficou mais branquinho. E a gente tá destacando um pouco a cor, tá ficando um pouco mais claro. Como a gente tá tratando aqui com uma cor branca, não tem tanta diferença assim. Mas vamos ver daqui a pouco em relação ao Leonardo DiCaprio, porque a gente tem aqui um pouco de azul na gravata, o azul dos olhos dele, o tom de pele. Isso aqui muda bastante. O branco não muda tanto assim, mas no caso de tom de pele ou outras cores, como se fosse uma piscina de bolinha com diversas bolinhas coloridas, você vai perceber como muda bastante esse pequeno ajuste que a gente está fazendo aqui. Aqui você pode mexer em vibração e saturação de cor. A vibração de cor não mudou tanto assim, para um lado amarelou um pouco, para o outro azulou um pouco, mas não tem necessidade. O azulado ficaria até interessante, mas vou deixar zerado. E a saturação de cor, como eu disse, né, a gente está tratando com uma imagem branca, ou ele vai para o lado mais preto e branco, ou ele vai para o lado um pouco mais colorido. Agora a gente pode reparar uma coisa, aqui em cima, perto da cabeça do Leonardo DiCaprio, temos uma piscina azul aqui. Se a gente puxar essa saturação mais forte, 100, ele tá azul. Se a gente zerar, ela tá um pouco mais esbranquiçada. Então eu vou deixar essa saturação mais alta aqui para dar um pouco de cor. Vamos lá no Leonardo DiCaprio. Vou agora editar ele. Como eu disse, lá, temperatura. Se eu diminuir, ele perdeu um pouco de brilho. Se eu aumentar, ele ficou amarelão. Logicamente, a gente zera aqui, ele tá um pouco amarelo. Se diminuir, ele vai ficar mais branco. Aí entra uma questão também do tema do seu vídeo. Se você quiser passar um vídeo onde você está falando bem daquela pessoa, onde é um vídeo que tem um tema mais alegre, você pode trazer um pouco mais, uma cor mais quente, no caso deixar ele um pouco mais pro amarelo, laranja, as cores um pouco mais vivas. Mas se você também está levando ali um tema, que é um tema mais triste, um pouco mais obscuro, você pode também levar essa imagem com um pouco mais branco, um pouco mais descolorida, no caso aqui. Ó, tirei a cor dele, aqui na matiz eu vou diminuir, a gente deixa ele um pouco mais apagado, a imagem um pouco mais sem vida, porque tem um tema mais obscuro. No caso, se tem um vídeo um pouco mais alegre, a gente pode aumentar um pouco as cores e deixar ela um pouco mais vibrante. No caso aqui, eu pretendo deixar um pouco mais vibrante mesmo. Eu vou direto aqui em vibração e saturação de cor. A gente vê aqui, ó, em vibração. Se você tirar a vibração e tirar a saturação, ele fica preto e branco. Você pode dar um pouquinho só de saturação, ó, deixar ele apagado, mas eu quero deixar uma coisa um pouco mais neutra para viva, né? Então não vou deixar tão escuro assim. Então vamos lá, deixa eu zerar aqui e vamos ver essa vibração até onde eu acredito que aqui ele já tá ficando muito avermelhado. Então vou fazer uma comparação aqui entre 50 e 0. 50 ficou um pouco mais ressaltado. Em saturação, com pouca saturação aqui, 20, mais ou menos, ele já tá dando muito avermelhado. Então vou diminuir essa vibração para 25. Vamos jogar a saturação em 25 também. Já tá bem avermelhado ali. Agora eu vou mexer aqui na temperatura da cor. Se você reparar para cá, ele tá ficando muito amarelado. E aqui, em menos 25, eu acredito que ficou um pouco mais equilibrada a cor dele. Ó, o 0 tá mais amarelado e menos 25. Na matiz, deixa eu ver se eu vou querer fazer alguma mexida. Não, a matiz tá boa, então deixa em 0. Brilho. O brilho para mim já tá equilibrado, deixa em 0. Contraste também tá bom, vou deixar em 0. Destaque também tá bom. Aqui, caso você queira dar um efeito um pouco mais fechado de iluminação aqui, deixar um tom mais sombrio, seria interessante, mas não é o caso aqui. Então vou deixar zerado mesmo. O de brancos também tá bem equilibrado. E de tom preto também, para mim tá bom. Agora a gente já tem a coloração dele e do barco mais destacada. O que a gente pode fazer aqui? No caso aqui, você teria que pensar o título do seu vídeo, o que seria interessante colocar aqui. Uma dica é, se o seu vídeo é o iate de Leonardo DiCaprio, você não precisa escrever o iate de Leonardo DiCaprio na thumbnail também. E a thumbnail ela tem que trabalhar junto com o título, trazendo a ideia do vídeo, para atrair o clique, a visualização. No caso aqui, não adianta só você repetir na thumbnail o que está no título. Eu acho que você perde um pouco de material de trabalho. Você pode trabalhar um título e trazer uma outra coisa na thumbnail. Então, por exemplo, se o título do seu vídeo for o novo iate de Leonardo DiCaprio, você não vai escrever o novo iate de Leonardo DiCaprio no título. Então, vou trazer aqui uma ideia qualquer aleatória só pra gente fazer aqui, não que esse fosse o melhor título para sua thumbnail aqui. Então, vamos dizer que você quer trazer aqui, chamar a atenção, o título vai ser Novo Iate de Leonardo DiCaprio. E você quer chamar a atenção de que esse iate aqui custou 50 milhões de dólares. Então, seria interessante você colocar no título o novo iate de Leonardo DiCaprio. Na thumbnail, 50 milhões de dólares para chamar bem a atenção pro Leonardo DiCaprio, pro iate e pro valor do iate. Ah, e aproveitando, se você ainda não
me seguiu no Instagram, tem o link aqui embaixo. Se você não tá no canal do Telegram, tem o link aqui embaixo também, tá bom? Então vamos colocar aqui 50 milhões de dólares. Uma dica, escrever em maiúsculo todo o texto da thumbnail. Uma outra dica aqui é você não escrever um texto muito comprido do lá pro outro lado. Então, no caso, eu escrevi 50 milhões ali, eu vou escrever dólares aqui. Aqui a gente precisa do mesmo texto para poder fazer um sombreamento. Então vamos escrever aqui, mesma coisa. Aqui, no caso, a gente precisa agora reposicionar o nosso texto, escolher o tamanho, né? Então vamos ver aqui uma coisa. Nós ocidentais lemos da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Então o texto ele vai vir da esquerda para a direita, de cima para baixo, de uma forma que facilite a leitura. E com pouco texto aqui na thumbnail, fica fácil para a pessoa que está rolando lá a página inicial do YouTube bater o olho na sua thumbnail e entender do que ela se trata e clicar. Depois, inclusive, eu acho interessante sempre vir aqui e jogar aqui, ó, para 25% e ver se você consegue bater o olho aqui, entender do que se trata, ler o que está escrito no texto. O que acontece? Em geral, a pessoa vai estar vendo por um celular. No celular, as thumbnails vão aparecer bem pequenininha, que é assim, ó, 10%, você pode aumentar aqui para uns 20%, que está em 19%, pronto, 20%. Se você reparar, esse texto amarelo, olha aqui, o texto amarelo, em cima desse iate branco, além dele estar minúsculo, ele está numa coloração que não contrasta com o fundo. Então aqui uma pessoa já não conseguiria ler com facilidade. Mas de outra forma aqui, a gente tem os 50 milhões e o dólares aqui em branco, numa cor, e está um sombreado aqui que destaca um pouquinho, e esse fundo aqui do oceano mais escuro, e o tamanho aqui já facilita a leitura. Então a pessoa já conseguiria ler isso aqui. Só que a gente não terminou ainda, então vamos escolher nosso posicionamento e o tamanho do texto. Aqui vamos pensar de cima, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Poderia colocar os 50 milhões de dólares aqui? Poderia. Só que o iate está bem aqui no meio. O Leonardo DiCaprio está aqui embaixo. Então, quais são os espaços úteis para a gente encaixar um texto aqui sem atrapalhar muitos elementos visuais da capa? Aqui é uma área muito boa e aqui também é uma área muito boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse fundo esquerdo aqui, que esses 50 milhões aqui, eu posso puxar até, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Esses 50 milhões aqui, eu posso dar um zoom nele até que ele praticamente encoste no rosto do Leonardo DiCaprio aqui. O dólares aqui, eu posso manter o mesmo tamanho daqui. No caso, a gente está vendo aqui um tamanho 123. Ele vai ter aqui o mesmo tamanho. E eu poderia simplesmente meio que centralizar aqui com os 50 milhões. E aqui eu já gero um destaque. Só que se você reparar, palavras acentuadas, né? Aqui está grudando o acento no M. Eu posso trazer um pouquinho mais para baixo, para não grudar, para poder ficar melhor. Outra coisa, coloração. 50 milhões de dólares. Branco não tá ruim. A gente pode diminuir aqui e ver como um usuário veria lá no celular. 50 milhões de dólares. Dá para ler em branco. Um detalhezinho aqui, ó, na esquerda, o 50 que tá encostando muito, tá sumindo. Outra coisa que a gente pode dar um destaque pro 50 milhões. Então vamos voltar. Aqui eu vou jogar levemente para direita, para ele desgrudar um pouco lá do canto. E eu posso mudar essa cor aqui, por exemplo, para uma cor mais chamativa. Por exemplo, vermelho. Vamos voltar aqui a um tamanho menor e ver, ó, 50 milhões. O branco não ficaria ruim, mas o vermelho também não tá ruim. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar é que o nosso destaque aqui de fundo, esse amarelo vai combinar bem com o branco. De repente eu não combine tão bem com o vermelho. Vamos dar uma olhada. Lembrando que, basta a gente dar uma olhadinha aqui nos 50 milhões aqui, tá? Tamanho 1, 2, 3. A gente vem aqui e escolhe o mesmo tamanho. Pronto. Aí você acerta aqui o tamanho da caixa de texto, basta puxar para cá e dar uma olhada. A gente pode diminuir lá de novo e ver como é que ficaria, ó. 50 milhões. Com esse fundo amarelo aqui, sem o fundo já estaria bom. Deixa eu só reposicionar aqui. Assim eu seleciono o que tá no fundo. Então o que acontece? Esses 50 milhões aqui poderia até ficar sozinho. Com o amarelo já achei que ele não destacou tão bem. Então vou pegar esse aqui de amarelo e vou jogar para o branco. Pronto. Vamos ver se com o branco o destaque fica melhor. Pronto, olha só. Os 50 milhões com o destaque branco atrás ficou melhor. Agora o dólares aqui, vamos tentar fazer um destaque vermelho e ver como é que vai ficar. Vou colocar para trás. Pronto, agora a gente tem aqui 50 milhões com destaque de fundo em branco e dólares com destaque do fundo em vermelho. Outra coisa, o tamanho aqui, saindo desse cantinho aqui até o Leonardo DiCaprio, ficou bom. Você percebe que se você diminuir bastante aqui, ó, eu vou jogar aqui, ó, a 10%. Eu, pelo menos, né, da distância que eu tô olhando aqui, eu consigo ver. Se eu subir um pouquinho aqui para 20%, 20 a 25% aqui, é mais ou menos o tamanho que vai aparecer num celular atualmente, né? Então eu consigo bater o olho aqui, eu consigo ver que é o Leonardo DiCaprio, eu consigo ver um iate, eu consigo ver aqui 50 milhões de dólares, com uma cor chamativa, destacada do fundo. Eu bati o olho e já entendi. Tá falando sobre o Leonardo DiCaprio, tem um iate ali e 50 milhões de dólares. Aí eu teria um título aqui, complementando, escrito o novo iate de Leonardo DiCaprio. Pronto, já sei. É o novo iate do Leonardo DiCaprio, que provavelmente custa 50 milhões de dólares. Deixa eu dar uma olhadinha se tem um vídeo aqui mostrando por dentro do iate, como é que é, se é interessante pra mim. Essa aqui seria uma thumbnail chamativa. Se você deixasse, né, sem ajuste de cores no iate, sem ajuste de cores no Leonardo DiCaprio, tem um contorno aqui destacando ele do fundo, essas letras pequenas com cores que não destacam do fundo, dificilmente uma pessoa bateria o olho numa thumbnail tão pequena, conseguiria ver bem o Leonardo DiCaprio, bem o iate aqui, e
principalmente o texto. Muitas vezes a gente não consegue ler, porque as pessoas colocam muito texto aqui. Só para ter uma ideia aqui, eu vou escrever como seria se a pessoa escrevesse o título aqui. Então vamos lá. Essa aqui eu vou esconder e essa aqui eu vou esconder. Não vamos usar. E, por exemplo, aqui, ó, a pessoa escreve assim: o novo iate de Leonardo DiCaprio. Inclusive, vou até arrastar esse dólares aqui pro canto. A gente não vai usar ele aqui não. Aí a pessoa vem e bota esse texto pequeno, aí deixa aqui em cima do iate, e ainda bota um amarelo, por exemplo. Aí esse texto aqui não teria efeito nenhum e não seria negrito. A pessoa vai lá e escreve assim: o novo iate de Leonardo DiCaprio. E aí você joga isso aqui pequenininho. Tá lá, o novo iate de Leonardo DiCaprio. Não dá pra ler. Outro problema é que, ainda que fosse grande, olha isso aqui. O que tá acontecendo aqui? Vamos jogar atrás do Leonardo. Ó, o rosto do Leonardo tá aparecendo. Se eu simplesmente colocaria assim, cobrindo o rosto do Leonardo, cobrindo o iate, e com um problema incrível de você ter um texto numa cor que confunde com o fundo, sem nenhum destaque, sem nenhum sombreamento, quando você distancia. Então ela tá repetindo o título, ainda tá escrevendo de uma forma que fica ilegível com uma thumbnail pequena. Agora vamos só ir voltando aqui, ó, para voltar ao que a gente fez. Pronto, chegamos no que a gente fez. Uma cor forte, com sombreamento, destaque do fundo, tamanho bem grande para uma leitura e complementando o que estaria no título, não repetindo o título, ok? Dessa forma aqui é a forma que eu fiz a thumbnail anterior, eu fiz a thumbnail do vídeo anterior e também a forma dessa thumbnail aqui de um projeto paralelo. São thumbnails que, se você reduzir bem o tamanho, você ainda consegue ver o texto, consegue ler porque está destacado do fundo, não tem nenhuma confusão. É simples, já traz aqui o tema do vídeo, bebidas alcoólicas, né? Também aqui uma thumbnail que traz aqui, ó, tem a ver com Canva, fonte grátis. Você pode reduzir bastante o tamanho dessa thumbnail aqui e você ainda consegue ler. Tem aqui, ó, Canva, fonte grátis. E não repete o texto do vídeo. Bom, aqui é uma segunda versão aqui da mesma thumbnail, só que com o texto, né? Como eu falei, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Bem centralizado aqui, 50 milhões de dólares, né? Só que aqui eu só não gostaria muito porque tá cobrindo um pouco o iate e cobrindo um pouco da cabeça do Leonardo DiCaprio aqui, ó. Se a gente der um zoom, a gente consegue perceber. Você poderia tentar trabalhar isso aqui, jogando a imagem dele para cima do texto. Só que aí cortaria um pouco e quando você reduzisse o tamanho da imagem, poderia ser que atrapalhasse um pouco a leitura. Nesse caso não atrapalhou tanto, mas é uma questão de escolha. Eu ainda preferiria colocar naquele canto, ok? Até uma próxima. Tchau, tchau.